Boa noite a todos, todas. Sejam muito bem-vindos a esse treinamento Virada Financeira 2025. Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Carmen Manhães, filha amada do Deus vivo, tenho 38 anos de idade. Sou nascida em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, moro no Tocantins já há 10 anos e mais um pouquinho. Atualmente moro em Pedro Afonso desde 2017. Hoje estou como mentora financeira, educadora financeira e master coach financeira também. Entre outras formações que eu tenho, atuo em outras áreas também. E eu fiz transição de carreira do serviço público no ano passado. Eu era professora federal, concursada aqui no Instituto Federal do Tocantins, campus avançado Pedro Afonso, e eu pedi licença para empreender. Empreender aqui na minha escola e em mentorias e cursos online e presenciais. E a área de finanças é uma área que eu atuo já há algum tempo. E em 2021, eu comecei a atuar nessa área na parte digital. Montei canal no YouTube, transformei minha conta do Instagram, que era uma conta pessoal, em uma conta profissional e comecei a trabalhar conteúdos de finanças nas redes sociais. E em seguida comecei a oferecer cursos, consultorias e mentorias também nessa área. Essa área é uma área que no nosso país tem uma necessidade muito grande, porque nós não temos educação financeira nas escolas. De uns anos para cá, começou a ter educação financeira nas escolas, mas ainda não é numa quantidade suficiente. A minha geração e a geração anterior à minha, eu tenho 38 anos, né? A geração anterior à minha não tinha nada disso nas escolas. A geração atual está tendo a oportunidade de ter um pouco desse conteúdo nas escolas. E se não tínhamos esse conteúdo nas escolas, também não tínhamos esse conteúdo em casa, porque os pais não aprendiam e não traziam esse conhecimento normalmente para os filhos. Alguns pais praticavam e passavam para os filhos, mas a maioria dos brasileiros não são educados financeiramente. Então, de 2021 para cá, eu assumi essa missão de levar a educação financeira para o país e ajudar pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, realizar sonhos que o dinheiro pode comprar. Mas minha história com essa área de finanças não começou em 2021. Em 2021, eu comecei a gerar conteúdos sobre o assunto. Mas em 2017, eu conheci mais a fundo o universo de finanças nessa parte de investimentos. Eu passei no concurso e assumi o concurso aqui do IFTO em 2014, por isso que eu vim para o Tocantins. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes, saí da minha cidade, vim para o Tocantins em 2014 por conta do concurso. E em final de 2016, eu comecei a ter acesso a alguns conteúdos na internet, alguns conteúdos com relação a finanças. E final de 2016 para 2017, eu comecei a perceber que eu não tinha alguns conhecimentos sobre o que fazer com o dinheiro, a forma certa de cuidar do meu dinheiro. Quais eram os conteúdos que eu sabia que eu dominava? Eu já fazia alguns investimentos, mas em poupança. Era a única coisa que eu conhecia, era a caderneta de poupança. Eu não tinha dificuldades em poupar dinheiro, porque eu aprendi com minha mãe. Minha mãe foi minha primeira professora de planejamento financeiro. Mesmo sem ter feito nenhum curso na área, minha mãe não tinha nenhuma formação, ela me ensinava muito. Foi minha primeira professora de planejamento financeiro. Então, eu aprendi essa parte do poupar na dor com minha mãe e na falta, na escassez. Então, muita coisa nesse sentido eu já sabia, de como economizar, de como poupar, mas eu não sabia investir, eu não sabia aplicar o meu dinheiro, eu não sabia cuidar bem do meu dinheiro, eu só sabia economizar. Fora isso, eu não sabia nada. E final de 2016, eu comecei
a assistir vídeos desses assuntos, a me interessar por esses assuntos, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Então, tudo aquilo que eu me interesso e que me brilha os olhos, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero mergulhar naquele assunto. Então, o que eu fiz? Comecei a me interessar sobre o assunto, várias pessoas falando sobre o assunto, nas redes sociais, na internet, mas no meu universo em torno, eu não tinha ninguém presencialmente que eu conhecesse que falasse sobre investimentos ou que fizesse investimentos. Então, em 2017, eu comecei a... Acredito que vocês também recebam, né, vídeos direto no celular de vocês, dessa parte, de vários influencers nessa parte de finanças. E aconteceu isso comigo também. Lá em 2016, eu comecei a ter acesso a esse conteúdo. E como eu sempre gostei muito de estudar, e eu não tinha ninguém no entorno que dominava esse assunto de investimentos e de cuidar bem do dinheiro, e nem longe, na minha família ninguém fazia isso, os amigos ninguém fazia isso, os colegas de trabalho também ninguém. Eu ficava na dúvida. Um falava uma coisa na internet, aí outro em outro canal já falava outra coisa. Em quem eu vou confiar? Eu não conheço, eu não sei. E é uma área que, infelizmente, tem muitos golpes também. Essa área de finanças tem muito golpista. Então, eu ficava na dúvida do que fazer, do que não fazer, em quem acreditar, e eu pensei, quer saber, eu vou estudar esse negócio. E aí, como eu sempre gostei muito de estudar, eu decidi estudar. E aí eu fui fazer formações em educação financeira, inteligência financeira, coach financeiro. Depois fui fazer outras formações na área de inteligência emocional. E aí, de 2017, eu comecei a aplicar na minha vida. Comecei a investir. Meu esposo, que também não conhecia sobre isso e não fazia, começou a fazer também. E aí começamos a investir em renda fixa, em bolsa de valores, e começamos a aplicar na nossa vida. Até que em 2021, eu despertei para esse lado como uma missão, de levar esse conhecimento, esse conteúdo a mais pessoas. Porque assim como eu, que não sabia do assunto e não sabia em quem confiar sobre o assunto, tinham várias outras pessoas também precisando desse conteúdo. Então, eu tomei isso como missão de levar a educação financeira pelo país, ajudar pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, pessoas, famílias, a realizar sonhos que o dinheiro pode comprar. Na vida, nós temos vários sonhos. E tem sonhos que dinheiro não compra, certo? Mas existem aqueles sonhos que dinheiro compra. E que, se não tiver dinheiro, você não realiza esses sonhos. Sonho de fazer viagens, sonho de fazer cursos, sonhos de carro, de casa, de bens e etc. Isso realmente precisa de dinheiro. E a gente precisa aprender a cuidar bem desse dinheiro. E colocar o dinheiro também para trabalhar para a gente, para que a gente possa fazer com que o dinheiro cuide também da gente, não só a gente cuide do dinheiro. E aí eu comecei a me interessar por esses assuntos e fui estudar, e comecei a trazer esses conteúdos nas redes sociais. Então, desde o final de 2016, que eu comecei a aplicar isso na minha vida, 16, 17, a investir, né, já tem aí quase 8 anos que eu invisto, e vai fazer agora 4 anos que eu comecei a trazer isso como conteúdo para as pessoas nas redes sociais e comecei a oferecer esses serviços. Então, não é algo, o que eu vou falar para vocês aqui hoje, não é algo que eu aprendi hoje, nem que eu aprendi ontem, é algo que eu já estou praticando aí na minha vida há quase uma década, já participei aí de vários cursos, dando vários cursos, já auxiliei em mentorias várias pessoas, em consultorias, então é um assunto que realmente faz diferença na nossa vida, que nós vamos falar bastante da parte de investimentos. É importante a gente saber cuidar bem do dinheiro no sentido de organização? Sim, também é muito importante. Mas para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você precisa saber aplicar, saber investir, entender um pouco sobre isso.
Então, nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase aqui no conteúdo hoje, nessa parte de investimentos. Então, nós vamos falar hoje sobre como ter uma virada financeira em 2025. O que eu entendo de virada financeira? Você mudar inicialmente a sua mentalidade sobre dinheiro. Para você fazer uma virada financeira, você precisa olhar para o dinheiro de forma diferente. Você precisa olhar para o dinheiro como um servo, um funcionário seu, que você vai colocar esse dinheiro para trabalhar para você, para agir a teu favor. E não só você ficar buscando o dinheiro e trabalhando para ter o dinheiro, mas colocar também o dinheiro para trabalhar para você conseguir fazer uma virada financeira. E entenda que é um processo, é uma jornada. Você não começa hoje e amanhã já está num boom. Então, eu já vou dizer para vocês também, com relação a ter muito cuidado com relação a essa parte de investimentos, há algumas instituições ou pessoas que às vezes oferecem um negócio muito gigantesco para você, com uma diferença muito grande de um dia para o outro. Não existe almoço grátis e temos muitos golpistas nessas áreas. Então, eu volto a dizer que a gente tem que ter muito cuidado também por onde a gente anda, onde a gente caminha nessa área, porque é uma área muito fácil de cair em golpes, porque tem muita plataforma golpista e muitas pessoas querendo se aproveitar da falta de conhecimento nesses assuntos para se dar bem, certo? Então, existe algo que eu criei que eu chamo de fluxograma da virada financeira. O que é esse fluxograma da virada financeira? Nós temos aqui no centro a virada financeira, à esquerda nós temos alguns fatores importantes para essa virada financeira, e à direita nós temos outros fatores também muito importantes para que aconteça essa virada financeira. A virada financeira é aquela mudança, aquela transformação para a sua vida financeira, uma transformação positiva, onde você passa a colocar o dinheiro para trabalhar para você e você passa a cuidar do dinheiro da melhor forma. E não somente você trabalhando pelo dinheiro, mas o dinheiro também trabalhando para você, gerando soldadinhos que vão gerar mais dinheiro para você. Então, nós temos aqui do lado esquerdo do fluxograma 2 pontos chaves. Alinhar saídas, que são as suas despesas, ou seja, os seus gastos. E temos aqui também do lado esquerdo alinhamento de entradas, alinhar os seus ganhos. Muitas pessoas falam assim, Carmen, eu não consigo investir, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não faço dinheiro suficiente para isso. Então, existem algumas saídas nesse caso. Então, uma forma da gente conquistar essa virada financeira é olhando para esse lado esquerdo aqui do fluxograma e também temos que olhar para o lado direito. No lado esquerdo, o que é o mais importante? Organização financeira, planejamento financeiro. Alinhar as suas saídas, as suas despesas. Reconhecer quais são os seus gastos, para onde vai o seu dinheiro, tá? Alinhar saídas, despesas. Alinhar as despesas, saídas. Para onde está indo o meu dinheiro? Eu preciso saber. E alinhar as entradas, que é quanto você faz de dinheiro, quanto você recebe. E o termo é realmente esse, fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro. Adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro, ok? Todo aquele dinheiro que a gente recebe porque trabalhou por ele, a gente não ganhou, a gente fez, porque foi o resultado do teu trabalho, ou de tuas horas, ou de teu serviço, ou de um braçal, ou intelectual, mas foi um trabalho. Então, não é ganho,
É recebimento, você fez o dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, e olhe lá, né? E o outro ponto aqui é a parte do alinhamento das despesas, você cortar supérfluos, que está bem aqui em cima na esquerda do fluxograma. É necessário que você entenda como que você funciona financeiramente. Autoconhecimento financeiro, entender como você funciona, por que você age dessa forma, quais são os seus comportamentos, por que você compra isso e não aquilo, com o que você gasta e quanto você gasta. E aí, a partir do momento que você entende, que você se conhece, você vai identificar o que é supérfluo e vai cortar o que é supérfluo. E a partir daí, você já começa a ter possibilidade de investir. Porque muita gente fala assim, mas, Carmen, eu não tenho dinheiro para investir. Mas na hora que vai olhar, tem um monte de supérfluos lá no mês, que está comprando, que está gastando. E aí é fazer substituição inteligente, aí que entra a parte da inteligência financeira. O mesmo valor de dinheiro, só que você vai usar para coisas que são mais prioridades para você, que é o outro ladinho aqui, ó. Consumir o que é prioridade. Para você consumir o que é prioridade e para cortar supérfluos, você precisa fazer o raio-x financeiro, o autoconhecimento financeiro. Por quê? Entenda que o que é supérfluo para mim e o que é prioridade para mim não necessariamente é supérfluo e prioridade para você. Nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, moramos em lugares diferentes, temos gostos e famílias diferentes. Então, aquilo que é supérfluo para mim pode não ser para você. Aquilo que é prioridade para mim pode não ser para você. Então, você precisa se conhecer e entender o que é prioridade, que é aquilo que você tem que priorizar o seu dinheiro, e o que é supérfluo, que você pode ou cortar ou reduzir, ok? E não sou eu, como educadora financeira, que vou dizer para você, você tem que cortar isso, ou tem que cortar aquilo. Eu dou indicativos para você, mas a decisão é sua, porque o dinheiro é seu e você é o principal responsável por cuidar do seu dinheiro. E entender o que é prioridade para você. Ok? Porque o que é prioridade para mim pode não ser o que é prioridade para você. Cada um tem suas prioridades. Então, por isso que a gente precisa entender que dinheiro ele é emocional, ele é comportamental. Dinheiro não é um papel moeda qualquer, um número. Dinheiro é comportamento, é emoção, é prioridade, é vida. Aquilo que é importante para mim, aquilo que não é importante, eu usar para aquilo que é importante. O que não é importante, eu corto ou eu reduzo. E não o contrário, certo? Então, eu preciso me conhecer financeiramente, ter autoconhecimento financeiro. E aí eu consigo alinhar as minhas saídas, as despesas, e preciso fazer também o alinhamento das entradas. Por quê? Quando a gente fica aqui alinhando as despesas, fazendo cortes e tal, a gente fica numa frequência que é a frequência da escassez. Chega um determinado momento que não tem mais o que cortar. E aí eu tenho que parar de cortar, porque senão eu vou viver ali em condições que realmente não são legais, porque eu vou ficar só cortando, cortando, cortando. Nem legal do ponto de vista emocional, nem do ponto de vista físico. Então, eu tenho que parar de cortar. Chega um limite, fiz as substituições inteligentes, parei de cortar. E eu tenho que olhar para onde? Para o outro lado da balança. Eu tenho o lado da saída, eu tenho o lado das entradas. E é uma balança. Então, eu não posso olhar só para um lado. Eu tenho que olhar para os dois. E agora eu vou olhar para o lado das entradas. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já fiz cortes e eu não consigo investir, não dá certo. O que está faltando? Alinhar as entradas, reconhecer quanto você faz de dinheiro e colocar foco em aumentar as entradas, ao invés de focar em cortar, você vai focar
em aumentar suas entradas? De que forma você pode fazer mais dinheiro? Ou de quais formas você pode fazer mais dinheiro? Você pode fazer mais dinheiro através do trabalho ou serviço que você já presta atualmente, conseguindo um aumento salarial ou algo a mais aí no seu trabalho ou emprego, ou então uma outra forma é através da renda extra, fazendo renda extra. E aí você vai fazer esse alinhamento de entradas. E tudo que você fizer de renda extra ou de aumento nas entradas, você vai aplicar para investir. Isso caso você, somente com os cortes, não consiga fazer essa substituição. Corta o que é supérfluo vira dinheiro para investimento. Ok? Então, quando a gente faz esse alinhamento de entradas e de despesas, a gente começa a projetar, planejar essa virada financeira na nossa vida. Depois, eu preciso olhar para o lado direito da virada financeira. O que acontecia comigo até 2016, 2017? Eu tinha aqui o lado esquerdo muito bem organizado, tudo muito bem projetado, sabia poupar muito bem, organizar minhas finanças. Mas eu não sabia do lado direito. O lado direito eu não fazia. Então, tem muita gente que faz o lado esquerdo, mas não faz o direito. E tem gente que ainda não faz nem o lado esquerdo. E aqui o lado direito, como é que funciona? O lado direito, o ponto-chave são os investimentos. Investir o dinheiro. Depois que você alinhou, organizou, você vai investir. Então, a gente precisa, para acontecer uma verdadeira virada, no lado direito, a gente precisa olhar o quê? A gente precisa olhar para os investimentos. Porque não adianta somente eu olhar para o lado esquerdo, alinhar aqui as minhas despesas, alinhar as minhas entradas, e eu não olhar para o colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Eu ficar somente eu trabalhando pelo dinheiro e não colocando dinheiro também para trabalhar para mim. A verdadeira virada financeira ela acontece quando eu alinho o lado esquerdo do fluxograma e eu alinho o lado direito também do fluxograma. E para alinhar esse lado direito do fluxograma, eu preciso cuidar bem desse dinheiro que aqui do lado esquerdo eu organizei e eu poupei. E a melhor forma de valorizar e de cuidar bem desse dinheiro é colocando esse dinheiro para trabalhar para você, para render para você, para se multiplicar. Então, eu preciso investir o dinheiro. E eu preciso investir bem o dinheiro. Por quê? Também não é investir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Lembra que eu comentei que, no final de 2016, quando eu comecei a me interessar por esses assuntos de investimentos, finanças, porque eu já sabia poupar, já economizava, mas não sabia investir. E aí eu começava a ouvir, assistir várias pessoas, cada um falava uma coisa, as pessoas ao meu redor não conheciam do assunto, não faziam, e eu não sabia em quem eu podia confiar, e aí eu fui, como uma pessoa que gosta muito de estudar, professora e que ama o conhecimento, fui estudar, fui fazer formações nesse assunto. E aí, o que a gente precisa fazer? Reconhecer o que é bom e o que é ruim. E ter cuidado com aquilo que eu comentei com vocês desde o início, que volto a falar, com os golpes. Porque temos muitos golpes também nessas áreas. Muitas pirâmides, muitas plataformas golpistas, muito perigo. Então, a gente só sai desses perigos com conhecimento, aprendendo sobre o assunto. Tem gente que fala assim, mas Carmen, eu tenho medo de investir. Por isso que eu não comecei a investir, mas na verdade você não tem medo. O que acontece é que você não tem o conhecimento sobre o assunto. E quando a gente não tem conhecimento sobre o assunto, é natural que a gente sinta medo. Imagina você andando numa rua escura à noite, uma rua que você não
conhece, ou seja, você não tem um conhecimento do trajeto. Você vai naquela rua, você vai com medo. Agora você vai andar numa rua clara, luz do dia, e uma rua que você conhece. O medo é bem menor. Então, na vida financeira e nessa parte dos investimentos, é do mesmo jeito. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo você tem. E quanto menos conhecimento, mais medo você tem. Então, a gente precisa investir bem e precisa conhecer. E precisa entender também que a gente precisa diversificar os nossos investimentos. O que significa diversificar? É não aplicar todo o dinheiro que você tem para aplicar num único lugar, num único tipo de investimento, fazer uma diversificação, escolher mais opções, mais coisas para você aplicar. Digamos que você vai aplicar R$200 todos os meses. Daqueles R$200, você não vai aplicar sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma coisa. Você vai criar uma diversificação. Porque se der algum problema, acontecer algum problema em algum deles, você tem os outros. Ok? Para não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Se a cesta cai, quebram todos os ovos. Então, você tem ovos em cestas diferentes. Mas a gente só consegue fazer isso com conhecimento sobre o assunto. E quando eu falo em investir bem o dinheiro, beleza, Nômade. Gratidão, viu? Boa noite. E quando a gente fala em investir bem o dinheiro, a gente tem que pensar em tipos de investimentos diferentes. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Seja bem-vindo. A gente tem que pensar em tipos de investimentos diferentes, até para eu conseguir diversificar mais esse investir bem o dinheiro. E aí eu preciso pensar em renda fixa e em renda variável, que são tipos de investimentos diferentes. A renda fixa tem riscos? Tem, mas são riscos menores do que na renda variável. O grande diferencial da renda fixa é que esse nome fixa quer dizer que eu vou aplicar o meu dinheiro e eu tenho um retorno conhecido. Na hora que eu aplico, eu já sei mais ou menos quanto eu vou tirar de retorno ali com aquele dinheiro. Já na renda variável, eu não tenho esse respaldo de quanto eu vou tirar. Pode ser tanto para mais quanto para menos. Na renda fixa, você não perde o dinheiro que você aplica. O que pode acontecer é, por exemplo, não render nada e você tirar o mesmo que você colocou. Mas você não perde monetariamente, financeiramente, o dinheiro, o número, né? Você perde, às vezes, porque perdeu para a inflação. Porque à medida que os dias vão passando, os meses vão passando, o mesmo dinheiro não compra a mesma coisa. Porque tem algo chamado inflação, que corrompe o poder do dinheiro. Mas você não perde numericamente. Já na renda variável, você pode perder, assim como você pode fazer muito mais dinheiro. Que aí, no caso da renda variável, entram as ações, os fundos de investimento imobiliário, que te dão opções aí variáveis de retorno. E tem outras formas também de você minimizar esses riscos na renda variável através de ações que pagam dividendos, que vão dividir os lucros com os acionistas. Então, tudo isso requer que você tenha um conhecimento sobre o assunto para você fazer os seus investimentos. Mas somente alinhando despesas e aumentando entradas através de renda extra e aumentando seu faturamento, não é suficiente ainda para ter uma virada financeira. A virada verdadeira ela só vai acontecer quando você olhar para os dois lados. Organizar o dinheiro e aplicar o dinheiro. Os dois lados organizados. Colocando o dinheiro para trabalhar para você. Até porque a gente precisa pensar no futuro. E nós temos uma vida útil de trabalho até um determinado tempo. Por exemplo, eu estou com 38 anos de idade.
a minha carga física para trabalhar, energia para trabalhar, ela tem uma certa quantidade hoje que eu não vou manter isso até os meus 70, 80 anos de idade, por mais vitalidade que a gente tenha. Então, a gente precisa pensar que vai chegar o futuro e eu preciso ter esse dinheiro bem cuidado, porque investir é um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado, é um amor pelo seu eu do futuro. Quando você faz uma aplicação hoje, um investimento hoje, é uma prova de amor para você e para os seus, porque você está cuidando do seu futuro. Você não está entregando na mão dos outros o teu futuro, que é o caso, por exemplo, de entregar na mão do INSS pensando numa aposentadoria, que talvez nem venha. E essa aposentadoria que talvez nem venha vai gerar uma frustração para você depois de vários anos contribuindo e às vezes nem vem a aposentadoria ou não vem do jeito que você está imaginando. Então, pensar numa outra forma, numa forma que você tenha controle da situação, é melhor, é mais adequado. Porque quando você aplica, você realmente sabe quanto você aplicou, quanto você está juntando, qual o montante que você tem para contar. E se você ficar contando somente com a aposentadoria do INSS, pode ser que não venha ou não venha da forma que você quer. E para fazer os investimentos, a gente precisa respeitar o nosso perfil. Existem 3 perfis de investidor: o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. Qual que é a diferença desses perfis? O mais importante com relação a perfil de investidor, que é esse respeitar o perfil, é a tolerância que você tem a riscos. O quanto você aceita correr riscos com o dinheiro? O quanto você aceita colocar um X de dinheiro e saber que você pode tirar menos, mas tem a chance de tirar muito mais? O quanto você tolera esse risco? Pessoas mais conservadoras têm a tolerância de risco bem pequena. Pessoas moderadas têm uma tolerância um pouco maior. E pessoas mais arrojadas já têm uma tolerância a risco maior. Isso vai influenciar no tipo de investimento que você vai fazer. E na escolha, na diversificação, e se você vai para renda fixa ou para renda variável. Outro ponto importante que você precisa respeitar também são os pilares dos investimentos. Nos investimentos, nós temos 3 pilares. Temos esse tripé: liquidez, rentabilidade e segurança. Entenda que todo investimento tem risco. Não existe investimento zero risco. Ok? Até deixar o dinheiro guardado debaixo do seu colchão não é zero risco. Por quê? Tem risco de mofar, dar fungo, perder o dinheiro, porque é papel, tem risco de roubo. Então, sempre tem riscos. Não existe investimento zero risco. Mas existem investimentos com menos riscos e investimentos com mais riscos. E esses riscos a gente avalia através da segurança do investimento. Então, eu tenho segurança, eu tenho rentabilidade e eu tenho a liquidez. A segurança é o quão seguro é esse investimento, qual o nível de risco que esse investimento me traz. A segurança tanto da instituição financeira que eu estou aplicando, quanto do investimento em si. Cada instituição financeira tem um cardápio de investimentos que oferece. E dentro do cardápio de investimentos, tem investimentos de riscos diferentes. Além da segurança, que a gente precisa avaliar a segurança da instituição e a segurança do investimento em si, a gente precisa também olhar para a rentabilidade, que é o quanto o investimento rende. Ok? Essa rentabilidade, ela pode ser um percentual fechado ou ela pode ser um percentual baseado num índice.
E a gente tem alguns índices no país que são usados para esse percentual de rentabilidade, como, por exemplo, o CDI. Acredito que alguns de vocês aqui já ouviram falar em investimento 100% do CDI, por exemplo. Temos esse índice chamado CDI e temos índices baseados na inflação e temos índices em percentuais fechados. Então, essa rentabilidade ela pode ser de várias formas. Vai depender do investimento. Normalmente, quando tem um risco maior, a rentabilidade também é um pouco maior, para poder valer a pena você arriscar mais. Mas temos rentabilidades também boas em investimentos mais conservadores. Atualmente no país, a gente vive num momento de taxa de juros alta. Então, essa taxa de juros alta é boa para o investidor. Não é boa para quem vai pegar empréstimo, para quem vai financiar, para quem vai pegar dinheiro. Mas para quem vai aplicar dinheiro, é boa. Porque quando você investe, você empresta o seu dinheiro. E em troca, você recebe uns juros por isso. E como a taxa de juros está boa para quem recebe, para quem é o dono, o detentor do capital. Para pegar empréstimo não está boa, mas para emprestar está boa. E o investir é emprestar o seu dinheiro. Principalmente quando o investimento é na renda fixa. E o pilar liquidez. O que significa essa liquidez? É o quanto rápido você vai conseguir pegar esse dinheiro de volta, ou quão disponível o dinheiro está para você. Digamos, apliquei o meu dinheiro hoje, e eu quero daqui a uma semana pegar o meu dinheiro de volta. Para eu conseguir fazer isso, esse investimento tem que ser de alta liquidez, ou seja, rapidamente eu consigo pegar esse dinheiro de volta. Investimentos de baixa liquidez vão segurar o dinheiro por um tempo. E nós temos no mercado investimentos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, com liquidez baixa. O que significa isso? Eu apliquei o dinheiro hoje, o dinheiro tem que ficar aplicado durante X período de tempo, até eu poder pegar esse dinheiro de volta. Então, se o investimento tem liquidez baixa, eu não tiro o dinheiro a qualquer momento, eu não pego de volta a qualquer momento. Eu tenho canal no YouTube, tenho minha página no Instagram, que de tempos em tempos eu abro caixinhas de pergunta, né? Ajudo as pessoas lá também. E muitas pessoas me questionam e me perguntam sobre isso. Essa questão da liquidez, porque a falta de conhecimento no assunto faz com que a pessoa invista no investimento errado. E muitas vezes acontece o seguinte, já veio várias pessoas falarem comigo, pedir ajuda, falando, nossa, tal banco é ruim, mete o pau no banco, fala mal, o banco segurou meu dinheiro, o banco não disponibiliza meu dinheiro, eu apliquei lá, quero tirar e agora não posso. Mas o que acontece? O investimento ele tem regra. E justamente na letrinha miúda, as regrinhas pequenas, vai estar dizendo isso, que é a liquidez. E na hora que você aplica, você diz que você aceita, você diz que você lê os termos. E aí o que acontece? Muitas pessoas olham somente a rentabilidade, e é um tripé. A pessoa olha só a rentabilidade e aplica naquele que rende mais, mas ela não olha o detalhe da liquidez daquele que tem maior rentabilidade. E muitas vezes aplica o dinheiro no investimento que a liquidez é daqui 5 anos, ou seja, só vai poder pegar o dinheiro de volta em 5 anos. E aí amanhã ela já quer pegar esse dinheiro de volta e não pode. E aí ela vai falar mal do banco, vai dizer que o investimento não presta, que a instituição bancária não presta. Na verdade, ela não conheceu as regras, não entendeu como é que funcionava o assunto. Então, nós temos investimentos, sim, de liquidez imediata, que você coloca o dinheiro hoje, amanhã você já pode pegar de volta. Temos, mas temos também aqueles que o dinheiro fica preso. E você precisa saber em qual que você está aplicando. Se você não souber, você pode fazer besteira. Então, várias pessoas muitas vezes me perguntam, pedem ajuda e começam a falar mal do banco, da instituição, mas, na verdade, a pessoa que não soube entender a regra do jogo. Por quê? Porque não tinha o conhecimento sobre o assunto. No início, eu também não sabia.
No início eu também não conhecia. Então, é necessário entender esse tripé: liquidez, rentabilidade e segurança. E respeitar o seu perfil, conservador, moderado ou arrojado, para você investir e fazer essa aplicação da melhor forma possível. Ok? Então, nós temos dois lados aqui no fluxograma. O lado da organização e estruturação financeira, alinhando entradas e saídas, e o lado do cuidar do dinheiro, do aplicar o dinheiro, que é o lado dos investimentos. Esses dois lados andando juntos, eu transformo a minha vida financeira, eu consigo fazer uma verdadeira virada financeira. Então, eu preciso investir bem o meu dinheiro, mesmo começando com pouco. Hoje em dia, o mercado financeiro ele está muito democrático. Tudo certo? Ok. A partir de R$1 eu já consigo começar a investir. É mito dizer que precisa ter muito dinheiro para investir. Isso não é verdade, tá? Eu consigo começar com pouco. O hábito de investir, de fazer certo com o dinheiro, é mais importante do que a quantidade que você vai começar a aplicar. O fato de começar a fazer é mais importante para criar esse hábito, ok? Então, já desmistificando, não precisa de muito dinheiro para começar. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre aposentadoria própria ou aposentadoria pelo INSS e o que é melhor. O que vocês acreditam que é melhor? Aposentadoria própria ou aposentadoria pelo INSS? Nós vamos avaliar isso em detalhes aqui agora, tá? Vou trazer aqui para vocês alguns números e algumas reflexões para a gente entender um pouquinho sobre isso juntos, tá? Qual seria o melhor? Vamos começar pensando aqui no INSS. O INSS, atualmente, isso daqui já é realidade para 2025, nós temos, para quem ganha ali até um salário mínimo, uma alíquota de 7,5% que você paga no INSS. E temos um teto no INSS, que é um teto de R$ 8.157,41, que está aumentando agora, tá? Em 2025. Isso aqui é teto 2025. Até 2024 era menos de 8 mil, era 7.800 alguma coisa. Ok? E quem recebe mais, paga mais no INSS. Então, quem está lá no teto do INSS, ou acima de 4.190, vai pagar 14% de alíquota no INSS. E quem está no intermediário paga 9% ou paga 12%, ok? Isso aqui, faça chuva, faça sol, queira ou não queira, se você contribuir para o INSS, você tem que pagar. E esse dinheiro, qual é a grande diferença? Esse dinheiro, ele não é seu. O INSS, ele funciona como uma pirâmide. Quem paga INSS atualmente é para quem recebe pelo INSS, o aposentado pensionista, poder receber. Então, mais ou menos, para cada aposentado ou pensionista que recebe, eu preciso de mais ou menos 10 a 11 pessoas na ativa contribuindo. O que acontece? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Acesso à saúde, tecnologia, mais qualidade de vida, mais doenças sendo descobertas, curas. Então, nós estamos numa situação no país que a gente está vivendo mais. Então, tem um prolongamento da nossa vida, a gente vive mais tempo. Consequentemente, nós estamos fazendo menos filhos. Eu, por exemplo, por enquanto só tenho um plano de fazer mais um, mas por enquanto tenho um. Minha mãe teve 2 filhas. Meus avós paternos tiveram 20. Meu pai tinha 19 irmãos. Olha a discrepância. E a tendência é que tenhamos cada vez menos filhos. Não é, Pedro? Cada vez menos filhos. E vivendo mais. E quem que vai para a vida ativa para contribuir para o INSS? É o jovem, porque o mais velho termina a contribuição e vai receber.
Então, a tendência é que, dependendo de quantos anos você tenha, quando chegar a tua hora, talvez não tenha INSS. Eu, particularmente, falando aqui para vocês, as claras, eu não conto com INSS. Faço a contribuição? Faço, porque eu sou obrigada. Mas não conto com isso. Por quê? Só depois que eu comecei a trabalhar, já tiveram várias reformas previdenciárias, sempre colocando mais para frente. Você tem que trabalhar mais, contribuir mais, por mais tempo e aposentar mais velho. Então, eu já imagino que quando chegar a minha vez, já vai ter mudado de novo e talvez não chegue a minha vez. Quem é mais novo do que eu, pior ainda. Então, é necessário que a gente faça esses investimentos e monte a nossa própria aposentadoria. Por quê? Esse dinheiro que a gente paga para o INSS vai para o INSS para pagar o salário dos aposentados e dos pensionistas de hoje. Não vai para gerar um caixa para pagar a tua aposentadoria no futuro, não. O INSS é como se fosse uma pirâmide. Se parar de entrar, não tem saída. Então, a gente precisa entender que a verdadeira virada financeira é você assumindo o controle da tua vida financeira. E fazendo isso através de investimentos, sua aposentadoria própria. Um investimento pode ser uma previdência privada, pode ser também, é uma das possibilidades de investimento. Mas lembra da diversificação? Não podemos também colocar tudo numa previdência privada, temos que diversificar. Temos que cuidar disso, porque se a gente deixa para terceiros, deixa isso para o governo cuidar, para o INSS cuidar, pode ser que chegue lá na nossa hora e não tenha mais, certo? Então, eu trago aqui, ó, dois valores, o valor mínimo de contribuição e o valor máximo. O mínimo pensando na alíquota de 7,5% sobre o salário mínimo e o valor máximo de contribuição no INSS pensando na alíquota aqui de 14% sobre o teto do INSS. Então, no nosso país, nós temos contribuições entre, isso valores para 2025, R$ 113,85 até R$ 1.142,03. Agora, se ao invés de ficar confiando só no INSS, na aposentadoria do INSS, eu fizer minha aposentadoria própria através de investimentos, aí o negócio já funciona de forma diferente. Porque a regra do INSS é a seguinte: mulher tem que contribuir no mínimo 30 anos, 180 meses de carência, tem que construir 92 pontos para se aposentar. Como é que é esse somatório de pontos? Soma sua idade mais o tempo de contribuição. Quanto tempo você ficou contribuindo? E aí tem que dar no mínimo 92. Então, se você tem, por exemplo, 60 anos, você tem que contribuir por 32 anos para poder dar os 92 pontos. O mínimo para você aposentar é com 59 anos de idade, mas você tem que ter um tempo de contribuição que, somando com 59, dê 92, que vai ser, aí no caso, de 33 anos de contribuição. Isso para quem começou a contribuir mais jovem. Homem, no mínimo 35 anos, contribuindo, 180 meses de carência, e tem que somar 102 pontos. Ou seja, isso dá uma diferença de mais ou menos 10 anos para a mulher. E esses 10 pontos pode ser em idade ou em tempo de contribuição, porque é um somatório. E a idade mínima é de 64 anos. Se você fizer aplicações por esse mesmo período, cuidando da sua aposentadoria por fora, você tem grandes diferenciais, porque você vai juntar o dinheiro, e o dinheiro é seu, o montante é seu. Você pode fazer o que você quiser com esse montante, você pode tirar esse montante, ou você pode deixar esse montante rendendo juros para você viver dos juros, que é o viver de renda. Ou você pode simplesmente pegar tudo e gastar da forma que você quiser. Não precisa ficar só com aquele pingado do salário da aposentadoria. Ok? Tá aí um grande diferencial. E você pode fazer isso
pelo mesmo período de tempo que você faz. A minha câmera está com mau contato, né? Tá, volta e meia desligando. Você pode fazer isso pelo mesmo tempo ou por menos tempo do que o tempo da aposentadoria. E agora eu vou abrir aqui para vocês uma planilha, tá? Para vocês entenderem essa diferença aqui, dessa conta, se eu fizer por minha conta própria, ok? Essas aplicações. E para isso, nós vamos usar, a princípio, 2 valores básicos aqui. Deixa eu só anotar aqui esses 2 valores, ó, 113,85, que eu vou arredondar para R$ 114, e o 1.142, que eu vou arredondar aqui para 1.150 por mês, ok? Para a gente fazer esses testes. Antes de ir para lá para a planilha, eu só quero mostrar aqui para vocês que essa regra da aposentadoria, à medida que o tempo vai passando, ela só vai piorando. E nós já temos em vigência, tá? Já valendo atualmente, que em 2028, ó, em 2026 já soma mais um ponto. Hoje nós estamos aqui, ó, 25. 102 para homem, 92 para mulher. Em 26 já vai ser 93, 103. Em 27, 94, 104. Em 28, 95, 105. Quando chegar lá em 2033, mulher tem que fazer no mínimo 100 pontos e homem 105. Isso é regra atual. Só que quando chegar lá em 2033, isso aqui já vai estar mudado, já vai estar pior, porque nós temos já uma previsão de uma nova reforma previdenciária para 2027, que já está rolando. Então, isso aqui ele vai piorar. Então, eu falo para você isso daqui no sentido de você abrir os olhos e começar a perceber que você precisa ter o controle da sua vida financeira e não deixar somente na mão dos outros, ok? Então, agora eu vou substituir aqui a tela por uma planilha para te mostrar aqui a questão do investimento e como é que funciona você fazendo essas aplicações por sua conta. Pensando mais ou menos nesse mesmo parâmetro que você faria no INSS. Aqui, essa planilha é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, uma previsão de rentabilidade anual, um valor inicial que eu vou começar a aplicar, um valor mensal, uma renda passiva almejada, quantidade de meses necessários para alcançar, quantos anos e o valor total do montante investido. Eu quero começar pensando naquela base ali dos R$ 114 mensais, ok? Que é para quem recebe um salário mínimo. Então, eu vou colocar aqui 114 mensal e eu vou colocar aqui a renda passiva almejada de um salário mínimo, R$ 1.500, ok? Para isso, eu investindo todos os meses R$ 114, para eu ter, no final de um determinado período, uma renda equivalente a R$ 1.500, pensando numa rentabilidade anual de 15% ao ano com investimento, que atualmente, em tempos de altas taxas, é tranquilo de conseguir com diversificação esse 15% anual, eu vou precisar aplicar R$ 114 durante 229 meses, que vai dar 19 anos. Eu não vou precisar aplicar por 30, 35 anos no INSS. E eu vou juntar um montante de 128 mil. E esses 128 mil serão meus, que eu posso tirar, ou eu posso todos os meses ficar só vivendo dos juros. Quanto que vai ser esses juros mensal? R$ 1.500 depois do mês 229. E aí, se eu fizer essa mesma aplicação aqui e eu continuar, não quero parar, ainda estou na ativa, 19 anos é pouco, quero continuar por mais tempo. Com quanto tempo? Ó, e aqui, ó, você vai vendo aqui, ó, saldo inicial, a rentabilidade, saldo final, quanto saiu do teu bolso, o lucro que você teve. E aqui tem um cálculo também do imposto. Mês 229, vamos até lá o mês 229, que é o mês que você já tira o seu salário mínimo por mês. Você vai ter um saldo aqui, ó, de 130.383.
Mas olha só, o mais interessante de tudo, que é a mágica dos juros compostos, que é o tempo. Quanto mais tempo você aplica, melhor fica. Quanto vai ter saído do teu bolso? 26.106. Porque se você aplicou a 114, pode pegar a calculadora aí e colocar 114 durante 229 meses. Saiu do teu bolso R$ 26.106. Mas saiu 26 mil e pouco do teu bolso, mas os juros do investimento fizeram com que esse dinheiro rendesse para você. Rendesse quanto? Fazendo com que rendeu 104 mil e você tem um lucro de 104 mil e você tem um montante de 130 mil no mês 229. E esses 130 mil são seus, diferente do INSS que você pagou os mesmos 114 durante 30 ou 35 ou 40 anos, e você, com esse montante de 26 mil que você pagou, esse dinheiro não é seu. E aqui, o tanto que rendeu é seu. Você pode tirar, como você pode deixar lá trabalhando para você, rendendo para você. Quando chegar numa determinada época, se você continuar aplicando o seu dinheiro, por exemplo, quando você vai ter um patrimônio de 250 mil, isso eu estou falando de aplicar 114 reais, tá? Bem tranquilo, né? Quando chegar aqui, ó, no mês 282, você já vai ter 250 mil de patrimônio. Você vai ter 500 mil no mês 340. Agora, se você, por exemplo, diz assim, não, Carmen, eu consigo aplicar mais, 114 é tranquilo, eu quero aplicar 500 reais todos os meses. Vou colocar aqui, ó, 500. E eu também quero ter uma renda, não quero ter 1.500, não, eu quero ter uma renda de 5 mil, vindo aqui de investimentos. Para isso, você vai precisar aplicar 500 reais por 207 meses, que vai dar 17 anos, que vai juntar aqui para você 427 mil. Esses 427 mil aplicados, rendendo, vão gerar para você 5 mil todos os meses. Vamos lá no mês 207, para olhar quanto saiu do teu bolso. No mês 207, você vai ter aqui um saldo final de 432.948, contando com a aplicação que você fez no mês. E olha que interessante isso daqui, gente. Quem não se apaixona por isso aqui e não entende a mágica dessa virada financeira, se você não está conseguindo entender isso daqui, essa mágica, eu preciso que você olhe com mais carinho para isso aqui. Olha isso aqui, vai ter saído do teu bolso 103 mil nesses 17 anos, mas você vai ter um montante de 432. Mais de 320 mil do dinheiro trabalhando para você. Desde que você tenha constância, persistência de todos os meses aplicar 500 reais. Agora vamos lá para quem contribui para o teto do INSS. Aquele valor de 1.150. Ah, eu quero colocar o teto do INSS todos os meses em aplicações, 1.150. E também quero receber o teto do INSS, que é 8 mil. Olha isso aqui, gente. Em 15 anos fazendo a tua aposentadoria própria, você já tem a sua aposentadoria do teto do INSS. Você vai ter um montante de 691 mil, que é seu, você pode fazer o que você quiser, pode tirar, pode gastar, ou pode deixar lá trabalhando para você, rendendo mais, gerando para você todos os meses o teto do INSS, do 8 mil, durante 180 meses. Em 15 anos, você constrói, por sua conta própria, aposentadoria com o teto do INSS. Mês 180, e vamos olhar a mágica aqui, quanto vai ter saído do teu bolso? Mês 180, tá bem aqui.
vai ter saído do teu bolso 207 mil e você vai ter um montante aqui, somando a parcela do mês 180, de 700.612. Que você pode fazer o que você quiser, pode manter aqui, aplicado para render para você, ou você pode tirar. Essa é a grande diferença entre você aplicar por sua conta e você deixar por conta do INSS. Tá? Isso aqui eu estou dando alguns exemplos, peguei a base lá do INSS e peguei um intermediário. Então, você consegue montar sua aposentadoria própria com um grande diferencial, que o dinheiro montante é seu, você tira a hora que quiser, faz o que quiser, você tem o controle. Sem precisar depender do outro que pode ser que não venha. Então, é você assumir esse controle. Você assumir o controle. Agora, eu vou dar uma pincelada rápida sobre um outro ponto aqui, que é muito importante também, que muita gente não consegue investir porque não tem renda suficiente, ou acha que não tem, porque não consegue fazer os cortes, fazer os ajustes, né? E com relação à renda extra, eu vou só dar uma pincelada aqui, com relação a trabalhos online que você pode fazer para oferecer seus serviços e fazer renda extra. Nós temos alguns sites que você pode fazer renda extra. E eu trago aqui algumas opções para vocês. Dependendo da sua área, do que você saiba fazer, das suas habilidades, você pode oferecer serviços na Workana, Get Ninjas, 99 freelas, 20 pila, ok? Para trabalho online, para fazer renda para você aplicar. E você pode também fazer renda extra vendendo coisas. Temos alguns sites para essas vendas, como o enjoei.com.br, OLX e o repassa.com.br. Esse repassa, ele tem muita relação com roupas, acessórios, sapatos, você pode vender nesse site. E você pode também fazer renda alugando quarto ou alugando casa, imóveis, né? Você pode usar para isso, por exemplo, aluguel de quarto. Você tem um quarto a mais na tua casa, o Airbnb. Hoje em dia tem várias possibilidades da gente fazer renda extra. Então, não tem mais aquela questão de você dizer assim, não consigo. Hoje, com a internet, com meios digitais, facilitou muito mesmo. A gente pode continuar caminhando juntos no conhecimento, no ensino, e eu posso contribuir com você. A gente pode seguir juntos. Através de quê? Da mentoria. Eu hoje ofereço mentorias individuais e ofereço mentorias em grupo. Uma mentoria que eu estou abrindo inscrições agora, que é uma mentoria em grupo, se chama Mentoria Abundantes, que está com inscrições abertas. Essa mentoria, como é que ela vai funcionar? Ela vai começar no dia 22 de janeiro. São 12 encontros, ou seja, 3 meses de acompanhamento que a gente vai estar trabalhando ali juntos esses conteúdos de finanças. Porém, na mentoria, não é só a parte de investimentos, vem a parte de mentalidade, de gestão financeira, organização, planejamento, metas financeiras, o porquê do dinheiro, quanto eu quero, para quando, formar suas metas financeiras e os investimentos. Toda a teoria e toda a prática dos investimentos. Eu vou te ensinar detalhadamente. Aqui é uma aula que eu não consigo te trazer muitos conteúdos, apesar de que eu consegui trazer bastante coisa nessa 1 hora e pouca que a gente está aqui. Mas eu não consigo trazer tudo sobre o assunto, até porque são anos de conhecimento para você trazer em 1 hora, não tem como, né? E caso você tenha interesse em continuar aprendendo, andando junto comigo, eu te ofereço agora essa mentoria Abundantes, que vai começar no dia 22 de janeiro, e são 12 encontros que vão acontecer ao vivo e online, aqui pelo Google Meet, igual essa sala aqui, e vai ficar tudo gravado. Caso você não possa assistir ao vivo, você vai poder assistir tudo depois, gravado.
E você vai ter acesso a todo o conteúdo teórico e prático de investimento, de mentalidade financeira, de organização financeira, vai ter parte prática de aplicação do dinheiro, como escolher o banco, como abrir a conta no banco, como aplicar, como comprar ações, como fazer tudo relacionado aos investimentos, ok? Quanto que é o valor da mentoria? A mentoria, ela custa R$ 1.997, ok? Essa mentoria em grupo, que é tudo gravado, online, tem o grupo que vocês vão participar. Quando eu faço essas aulas fechadas e eu tenho vocês aqui comigo, eu faço os descontos. Qual é o desconto? O parcelamento no cartão sem juros. Porque se eu for usar, por exemplo, uma plataforma, colocar o curso na Hotmart, Eduz, etc., e eu for parcelar o valor em 10 vezes, não sai sem juros. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou parcelando pela minha conta para sair sem juros e eu assumindo a taxa. Por quê? Porque eu estou fazendo a chamada aqui com você, a aula, você está aqui junto comigo. Então, você tem esse privilégio. Quem for comprar pela plataforma vai pagar os juros, certo? Ou então, se você quiser fechar à vista, eu te dou um desconto. Então, você pode passar o valor de R$ 1.997 sem juros, em 10 vezes no cartão, ou você pode passar no Pix à vista com desconto. No Pix à vista sai R$ 1.697. O que você vai ganhar aqui hoje, fechando hoje aqui essa mentoria? Você vai receber 2 livros físicos, tá? Livros meus da área de finanças. Você vai receber 2 encontros individuais, ok? A mentoria é em grupo, mas eu vou fazer com você 2 encontros individuais de bônus. Um no início, para conhecer sua vida financeira, estruturar sua vida financeira com você, e um outro depois que você já tiver tido acesso aos conhecimentos de investimentos, a mais conteúdo, e aí a gente faz um novo encontro para essa estruturação, mas lá para o fim da mentoria, ok? E os 12 encontros ao vivo pelo Meet, que vão ficar gravados para você assistir. Mas você vai ganhar de bônus 2 encontros comigo, individuais, para eu estudar a tua vida financeira junto com você e te dar o teu direcionamento. Além disso, você vai receber o acesso a um grupo onde eu coloco informações sobre investimentos, sobre aplicações, sobre a Bolsa de Valores, qual ação está boa, qual ação não está boa, como é que está a Bolsa de Valores. Durante o ano inteiro, você vai ter acesso a esse grupo. O ano de 2025 inteiro, você vai ter acesso a esse conteúdo desse grupo. E você pode fazer o parcelamento em 10 vezes sem juros no cartão ou aproveitar o desconto no Pix. Então, eu vou passar aqui para vocês, aqui, ó, também os meus contatos, o meu Instagram, para quem ainda não me segue, o meu YouTube, o Carmen Manhães Finanças. Então, você que quer participar da mentoria, já me manda uma mensagem que eu te mando o link. E aí a gente conversa aí direitinho e já faz a sua inscrição. A Maria já está com a inscrição feita, que está aqui na... Né, Maria? Já está na mentoria. A Maria já está, a Maria do Carmo. Já está na mentoria. Ok? Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês pela participação de vocês, pela atenção, pelas perguntas, pelas contribuições, participação aqui no evento. Gratidão. Tá certo, meus queridos? Então, estou à disposição. Se você quiser caminhar junto comigo nesse ano para continuar e executar a Virada Financeira 2025, vamos juntos na mentoria abundante.